Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, companheiros de viagem, eu sou o Fábio, estou de volta para a gente continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo. Hoje estamos vendo Mateus capítulo 22, parte 1, damos início a mais um capítulo, episódio de número 663, esta é a 8ª temporada. E nesta 8ª temporada, estamos vendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo, parte a parte, pouco a pouco, estamos entendendo mais e mais daquilo que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. Que bom que você voltou. Que bom que outros chegaram pela primeira vez. Estamos aqui firmes e constantes há vários anos, trazendo para você toda a bagagem aí de conhecimento bíblico, de ensino, de aprendizado, nessa nossa jornada através das páginas da Bíblia. Hoje vamos falar sobre a festa de casamento, Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14. Tem muito ensino legal aí, eu te convido para você ficar até o finalzinho. Você leia o capítulo bíblico, venha para cá ouvir a nossa explicação e você pode também ter acesso a todo o conteúdo que nós produzimos aqui no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts. Você tem acesso aí no YouTube também, a todo esse trabalho feito com muito carinho para você entender mais o texto bíblico, e tudo isso de forma gratuita, o que é impressionante para muitas pessoas, mas essa é a nossa intenção aqui, de contribuir com você para o aprendizado da Palavra de Deus de forma totalmente gratuita. É um toque no seu celular, mas se você quiser compartilhar desse trabalho e participar de alguma forma, você pode estar entrando em contato com a gente, tem aí várias formas de você participar desse trabalho, tá bom? Mas a princípio, compartilhe, espalhe a palavra e o reino de Deus vai se expandindo. É muito jóia poder estar aqui. Vamos lá? A abertura dessa parábola aqui, então, nos lembra também de um outro texto bíblico, lá em Provérbios capítulo 9, versículo 1 ao 5. Nós somos lembrados da festa da sabedoria, você pode fazer um paralelo. Mas aqui há um avanço além daquelas ideias do Antigo Testamento ali de Salomão. Agora aqui o interesse não está mais centrado na sabedoria, mas o rei, seu filho, representando Deus e Jesus Cristo, eles fazem da festa uma de suprema importância. Tanto maior então, meus queridos, deve ser a loucura daqueles que se recusam a comparecer a essa festa. Houve preparativos reais, muito deve ser feito para fornecer um banquete tão grande, suntuoso, como será adequado para o casamento do filho de um rei. Mas todos esses preparativos elaborados, eles foram concluídos. Muito foi necessário para preparar o Evangelho e os seus privilégios. As novas bênçãos cristãs, o festival do casamento do Cordeiro com sua noiva, a igreja. Mas Deus preparou tudo, Ele providenciou o pão da vida e todas as dádivas do Evangelho. Eles foram produzidos ao maior custo possível e agora estão espalhados em prontidão para os convidados. Não temos que fabricar nossas próprias bênçãos mais elevadas, pois Deus as oferece livremente a nós. Não temos que esperar por elas, elas estão todas prontas nessa feliz era cristã. Houve recusas, os primeiros convidados se recusaram a vir. A sua conduta é escandalosa, e isso por várias razões. A primeira delas é que a festa era importante. Era para o casamento do filho de um rei. O rei era o anfitrião.
E o convite de um rei é mais do que um convite, ele é uma ordem. No entanto, os convidados fizeram pouco caso disso. Aqueles que rejeitam o evangelho, rejeitam o dom de Deus e o insultam. Os convidados tinham consentido previamente em vir. Isso fica claramente implícito, porque a mensagem enviada a eles é meramente um lembrete de que tudo está pronto agora. Assim foi com os judeus. Assim é com aqueles que uma vez mostraram interesse em Cristo e desde então esfriaram. Não havia desculpas válidas para a recusa. Os homens seguiram seus caminhos, um para sua fazenda, outro para seus negócios. Meus queridos, não há uma boa desculpa para a rejeição do Evangelho de Cristo. Muitas vezes, os interesses mundanos mais comuns são preferidos a ele. Os convidados, os mensageiros, eles foram cruelmente maltratados, é o que diz o texto. E há uma certa irritação decorrente da consciência de estar errado. Isso deixa as pessoas com raiva daqueles que as levariam para o caminho certo. Então o rei deve ter seu banquete abastecido com convidados, mesmo que apenas com mendigos, aqueles que estavam nas estradas e passaram a ser os convidados no lugar dos que rejeitaram. É como se ele estivesse possuído por simpatias sociais e em sua alegria. E assim nós vemos a melhor de todas as razões para aceitar sua graça. Não pode haver dúvida de que ele acolherá todos os que vierem. Observe mais algumas lições preciosas aqui, meus queridos. A rejeição de Cristo pelos judeus levou à abertura do reino aos gentios. Essa é a lição. Isso teria acontecido em qualquer caso, mas a conduta dos judeus ela acelerou e facilitou o processo. Por exemplo, veja Atos capítulo 13, versículo 46. Não é o deserto do homem, mas a bondade amorosa de Deus que convida para a festa do Evangelho. Quanto ao casamento, havia especificações para as roupas. O incidente dramático com o qual a parábola se encerra nos dá um choque de surpresa. Aqui está uma lição adicional e muito importante. Todos os tipos de pessoas são convidadas e algumas estão em um estado muito inadequado para comparecer à festa de casamento. Mas o rei fornece uma vestimenta decente para que o traje sujo da vida cotidiana não estrague a beleza do festival. Deus convida todos os tipos e condições de homens para a festa do Evangelho. Até mesmo os considerados mais baixos na escala social podem vir imediatamente. Deus lhes fornece um novo caráter. Se um homem não aceitar isso, se ele busca os privilégios do Evangelho, mas não se submete à sua influência transformadora em seu caráter, ele deve ser lançado fora. Ele pode vir exatamente como está, mas não deve permanecer exatamente como está. Especialmente porque Deus lhe fornece um modo de vida melhor. Desculpas foram dadas. Uma das desculpas mais comuns que os homens dão a si mesmos para não aceitar a salvação de Deus é o desejo de fazer algum tipo de preparação para vir a Cristo. Como posso vir se não tenho convicção de pecado, nem arrependimento profundo, nem seriedade? Mas uniformemente na palavra de Deus, a salvação é oferecida aos homens como eles são. Agora é o tempo aceito por Deus e a razão é óbvia. A salvação oferecida em Cristo é a única coisa que pode nos tornar melhores. Não temos esperança de obter melhores sentimentos, mais desejos espirituais, um arrependimento profundo e genuíno até que aceitemos a Cristo. Ele é exaltado para dar arrependimento e você não pode tê-lo sem ele.
Esse coração duro e impenitente, esta despreocupação com Deus é precisamente o que identifica como a pessoa para quem a salvação é urgentemente necessária e a quem ela é oferecida. Eu não vim para chamar os justos, etc. O comando de Deus está sobre você agora, meu querido, e ordena que você aceite a Cristo. Nenhuma preparação é necessária. O pecado é a preparação para a salvação. Cristo não diz, venha com suficiente zelo e eu salvarei, mas venha e eu lhe darei tudo o que você precisa para ser salvo. Mas possivelmente você diz, não posso me arrepender na minha própria força. Não posso crer na minha própria força. Estou esperando pelo Espírito, sem cuja ajuda não posso vir a Cristo. Certamente isso é verdade, mas você está mais pronto para o bem do que o Espírito? Não é verdade que ele tem esperado por você e trabalhando em você? Aquele que dá ordem para vir também dá força para obedecê-la. O homem com a mão mirrada poderia com verdade ter dito, não posso estender a mão, quando ele foi ordenado a fazê-lo. Mas ele creu e obedeceu. O mandamento do Pai é a vida eterna. O Filho está querendo, o Pai está querendo que você seja salvo, o Espírito está querendo. Outra desculpa comum é que cristãos não são melhores do que muitos que não são. Mas a presença do que é falso na religião ou em qualquer outra coisa deve apenas nos tornar cuidadosos para recebermos a coisa real e não a falsa. Não importa para você o que os outros homens fizeram da sua vida. Cada homem deve dar conta de si mesmo a Deus. E aquelas pessoas de quem você fala tão amargamente não são mais obrigadas a lhe dar um exemplo do que você a dar a elas. Aquele que não crê já está condenado. Os pecados dos outros não podem salvá-lo dessa grande condenação. Tem aqueles que determinam primeiro ter todas as suas dificuldades resolvidas, antes de dar o passo prático de escolher Cristo como seu Salvador. Assim, a ordem é invertida. A ordem de Deus é invertida nessa conduta e procedimento. Os convites do Evangelho, Marcos 12:12, também nos ensina que os sacerdotes e os anciãos, eles saíram furiosos. Jesus continuou seu discurso dirigindo-se ao povo, e essa parábola nos traz diante do convite do Evangelho, primeiro ao judeu e depois também ao gentio. Meus queridos, considere algumas coisas importantes aqui. O convite especial que foi dado ao judeu. As bênçãos do Evangelho, elas são apresentadas à semelhança de uma festa de casamento. E sob essa comparação também, as bênçãos da aliança eterna são apresentadas nos profetas. O casamento é o mais alto emblema daquela união que constitui o céu. E ali a bondade e a verdade na perfeição estão unidas. O céu deve estar em um homem, antes que um homem possa estar no céu. A festa é real, é feita pelo rei, isto é, dos céus, pois o reino dos céus é o assunto da parábola. Se um banquete real neste mundo é a ocasião da alegria de uma nação, o banquete do rei do céu é uma alegria para o grande universo. É a festa de casamento do filho do rei. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, a temporada do banquete é a temporada do Evangelho, começando na terra, mas terminando nos céus. Os profetas e apóstolos são os mensageiros do rei. Eles são chamados seus servos. Eles vieram para aqueles que foram convidados. Os judeus eram um povo eleito dentre as nações para ser o povo da aliança e de todas as maneiras, especialmente os favorecidos do Senhor. A eles também o Evangelho veio em primeira instância. Os antigos profetas fizeram a lei do Evangelho emanar de Jerusalém.
A mensagem de João Batista e dos discípulos era para eles que o reino dos céus estava próximo. A comissão aos apóstolos após o dia de Pentecostes foi: dizei aos que são convidados: eis que preparei o meu jantar, os meus bois, os meus animais cevados já foram mortos e tudo está pronto. Eles vieram aos convidados com súplicas. Eles insistiram na vontade de Deus, na necessidade do homem, na riqueza da generosidade, na qualidade dos convidados, na bem-aventurança inconcebível de se seguir. Mas o povo favorecido, meus queridos, mostrou-se indigno. Se você não pode me falar de algo maior do que o céu e o inferno, a bem-aventurança e a miséria eterna, você não me comove. Pois essas coisas eu ouvi e fiz pouco há muito tempo. Esses são alguns que seguiram seus próprios caminhos, uns para a sua própria fazenda, ou seja, iludidos por uma falsa segurança, outros para seus negócios, ou seja, atraídos pelo desejo de ganho. A sua fazenda, equivalente a o que ele tem, e os seus negócios, equivalente ao que ele deseja ter. Como podemos ignorar o convite do rei para uma festa tão grandiosa, quando ele já preparou tudo com tanto zelo e amor? Será que nossas ocupações diárias realmente justificam o desprezo pelo maior presente de Deus? Vamos orar, meus queridos, para a gente encerrar mais esse episódio. E a gente volta no próximo, se Deus quiser, para continuar aprendendo mais do texto bíblico. Acalma o seu coraçãozinho agora. Feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Encontre um cantinho aí calmo, para a gente orar só alguns segundos. E é nesse momento que você vai sentir o toque do Espírito de Deus na sua vida. Ó Senhor, que eu jamais seja como aqueles que desprezaram teu convite. Dá-me o coração humilde, receptivo, para aceitar o banquete da salvação que preparaste com tanto amor. Que eu me revista da vestimenta da graça que tu ofereces e me transforme à imagem de Cristo. Não permitas que as distrações deste mundo me afaste do teu convite divino. Ó Senhor, obrigado por estes minutos tão especiais na tua presença, de ouvir a tua palavra, de falar contigo. Obrigado, Jesus. Abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã que tem acompanhado esse trabalho. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Juntinhos, para aprender mais da palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau.